Vamos nessa começar a nossa mentoria de hoje falando mais sobre o que os nossos desafios contam sobre o mundo interior, né? O que os seus desafios falam sobre o seu mundo interior, tá? Então a gente vai começar a jornada falando, deixa eu fazer um resumo rapidamente do que vai ser o conteúdo que vai ser entregue hoje por aqui, tá? Então, primeiro, uma visão geral. Nós vamos falar mais sobre o programa interno, tá? Como ele funciona, como, né, o que seria o projeto. Ele chama Reconfigure-se. Quem está comigo há mais tempo já conhece um pouco do porquê que é Reconfigure-se, mas para quem está chegando, eu vou fazer uma breve explicação dessa analogia que a gente traz realmente, né, do nosso sistema humano ser um programa que ele está todo configurado e ele, né, foi configurado pela nossa criança, somos nós mesmos na infância, quando a gente começou essa jornada, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre isso, depois eu vou falar os dois caminhos, as duas caminhadas que a gente faz aqui na Terra, a caminhada interna e a caminhada externa, né? A gente vai falar, vou expandir um pouquinho a consciência sobre isso. Vamos falar sobre transmutação de estados mentais, né? Vou trazer uma parte, inclusive, do livro Caibalion, não sei se vocês conhecem, um livro maravilhoso, que é um conhecimento, né? Estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Tá? Vou ler uma parte dele que tem muita relação com o que nós vamos falar no conteúdo de hoje, tá? E a chave da virada, né, que é a aceitação. Nós vamos entender um pouco melhor o que é a aceitação dentro dessa nossa jornada aqui e por que que ela é a chave que faz a virada, né, que dá a virada nas nossas vidas, tá bom? Então vamos começar entendendo um pouquinho mais sobre o programa interno, tá? Então, é importantíssimo a gente, né, que está nessa caminhada do autoconhecimento, tomar consciência que nós não somos a nossa mente. Acho que esse é o grande primeiro passo que nós damos quando a gente começa o autoconhecimento, né? Entender que se a gente não dominar a mente, quem vai dominar a gente vai ser ela. Então, o primeiro grande passo é nós ampliarmos essa visão, né? Entender que nós somos operados, a gente acaba todo o movimento que é feito do nosso ser aqui no plano terreno, ele é feito por um programa. Ele é feito por algo que disparou mensagens, né? Então, sente isso, pensa isso, sente isso. O programa ele fica entre sentir e pensar, né? Então, é a parte mental e a parte do sentir, que seria a parte, né, coração versus mente. Ele fica nessa comunicação, pense, sente, e essas energias, que são as emoções, emotions, energia em movimento, move o nosso ser. Nós todos somos movidos por energia, as emoções, né? Tanto que quando um ser, vamos dizer assim, está num estado depressivo e ele toma remédios para ele poder tirar, para, vamos dizer, diminuir o sentir, normalmente ele perde, ele para de se mover, inclusive, né? Normalmente ele entra num estado de falta de movimento, né? Toda falta de movimento é falta de energia, falta de emoção passando pelo corpo, falta de emoção, né, de energia passando. E é muito comum os seres irem nessa direção, por quê? Por não saber lidar com essas energias. Então, como eu não sei lidar com o programa, eu não sei como fazer parar de disparar essas energias, eu não sei, eu vou fechando o meu centro do sentir. Porque se eu sentir menos, é mais seguro, é menos perigoso. Então, eu vou fechando o meu centro do sentir. Só que o problema é que quando a gente vai fechando o centro do sentir, a gente fecha a nossa conexão com o mundo externo, né? Porque o mundo externo, ele, a gente é movido também por esse centro do sentir. Então, fechar não é o caminho, né? Embora ele aparentemente pareça ser, vamos dizer assim. E dentro dessa jornada do autoconhecimento, a gente vai aprofundando nessa visão, né, de que a mente é um programa. Inclusive, eu trago muito aqui em todos os produtos, todos os conteúdos que eu entrego, mentoria, sessão, enfim, sempre essa ideia de que nós precisamos aprender a lidar com esse programa, porque esse programa ele está direcionando as nossas ações, reações aqui nesse plano. E se eu não gerenciar, né, se eu não entrar lá e mudar as linhas de códigos desse programa, eu acabo repetindo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento e chegando sempre no mesmo resultado, o que me faz ficar em ciclos repetitivos, cansativos, né, que acaba, de certa forma, colocando o meu ser ali naquela rodinha, a gente brinca naquela rodinha que fica ali, sempre caindo no mesmo padrão. Então, isso acaba, principalmente depois de um tempo, ficando cansativo, porque, né, muitas não encontram o caminho para sair desse looping, que é um looping, literalmente, que a gente fica vivendo. Se você sempre sente a mesma coisa, se você sempre pensa a mesma coisa, você sempre vai
acabar tendo a mesma reação ou a mesma ação e vai acabar chegando sempre no mesmo lugar. Não tem como, né? Sem criar um novo caminho, chegar em um destino diferente, tá? Não tem como. Então, onde é que eu consigo criar esse novo caminho? Mexendo nas configurações. A gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? Então é isso. Dentro das configurações que foram feitas internamente, existe um personagem externo que transita aqui na matéria. Sou eu, que sou você. E esse personagem ele tem uma identidade que é configurada, tá? Não é real, ela é configurada. Então, por exemplo, eu sou irritada, ou eu sou calma, ou eu ajo assim, aí eu sou sem paciência. Então, existe toda uma programação que define quem eu sou, né? Eu sou autêntica, eu sou expressiva, ou eu sou dorminhoca, ou eu sou, enfim. Existe toda uma programação e que me faz muitas vezes desenhar, né? Então essa programação ela cria esse personagem. E acho que uma das grandes eureka, né, que a gente chama que deu aqui para mim foi quando eu entendi que eu não precisava ser até o final, que eu poderia ter sido em algum momento, mas que bastava eu deixar claro na minha configuração que eu entender quais eram as ações, reações, sentimentos e pensamentos que me beneficiavam e as ações, sentimentos e pensamentos que não me beneficiavam, e aí a partir de então começar uma reconfiguração do meu ser, começar a falar, não, essa não sou eu, essa sou eu, essa não sou eu, essa sou eu, e começar a fazer essa separação, né? Então, entender que eu tinha poder de criar um novo personagem aqui, né, no mundo externo, mas que isso só seria possível se realmente ele nascesse no mundo interno. Aqui, né, o grande desafio começaria, porque eu teria que reconfigurar um programa que está rodando. Então, é que nem trocar a roda de carro quando ele está andando. Porque o programa já está rodando, ele já está mandando as mensagens, ele já está falando, não, você é essa pessoa, você já é essa pessoa, e enquanto ele já falou, ele está dando significado para tudo, tudo que ele deu significado vai emitir um sinal para você sentir. Cada vez que você sentir, você vai ter que gerenciar aquela energia para você conseguir mudar o programa, se primeiro que você tem que sentir para sentir que não está o código certo, vamos dizer assim. E aí, quando você sente e vai em busca de alterar aquele programa, você tem que alterar o programa enquanto você está sentindo. E aqui é o desafio, porque enquanto você está sentindo, vamos dizer assim, alguém buzinou para você no trânsito e você tem uma programação. Quando alguém fizer isso, fica nervoso, fica com raiva e joga o carro em cima dele. Então você tem que, enquanto a pessoa te afrontou, sei lá, buzinou, xingou você, falou alguma coisa, aquela informação vai ser disparada. Enquanto ela está sendo disparada, você tem que parar os movimentos, não pode avançar naquela direção e tem que entender a configuração que está ali, que disparou, para você poder alterar ela, né? Então, essa auto-observação de olhar fora do avatar que está ali, ele está prestes a fazer uma coisa que ele sempre fez, ele está prestes a ir numa direção que ele sempre foi, e aí você tem que ficar de fora como uma mente mais elevada. Não, eu não sou esse programa, não, eu não vou fazer o que o programa está mandando, não, eu não vou nessa direção, não, eu não vou sentir raiva. A gente fica de fora observando o programa e não deixando ele ir para as direções que ele sempre ia. A gente chama, um treino mental, né, que a gente faz aqui para poder fazer essa reconfiguração. Só que a reconfiguração ela só é possível se for feita, vamos dizer assim, de forma consciente, né? O que que acontece muito, vamos dizer assim? Acontece que depois que já mandou a mensagem, e aí eu quero ficar tentando controlar as emoções e ficar tentando controlar as reações. E aqui não é efetivo, porque eu vou ter que fazer a vida inteira isso, porque o programa vai me mandar fazer sempre a mesma coisa. O efetivo é quando eu vou dentro do programa e aí eu mudo a raiz do programa, porque aí eu não tenho que ficar controlando a emoção e o pensamento depois. Então, o grande segredo estaria quando a gente fala de configuração, da gente ir na base, na raiz, né, na configuração raiz, para que aquele sinal não seja enviado e aí depois você não tenha que lidar para ficar controlando a emoção que foi acionada. Então, é importante a gente, no momento, eu estou falando, quando eu falei da gente ir para fora e ver o programa de fora, é um processo de controle da emoção depois que ela emitiu. Mas mais do que esse controle, que a maioria já faz naturalmente, enquanto estiver rolando ali as emoções, começar a fazer a investigação das configurações. Mas por quê? Quem que reagia assim? Que programa que eu estou imitando? É o pai, é a mãe? Aí começar e buscar a raiz das configurações. E isso tudo quando a emoção está rolando, né? Porque aqui é o desafio, porque a gente só consegue
invadir o sistema na hora que a gente sente, que aí a gente vai perceber que ele mandou uma informação errada. Então a gente tem que fazer vamos dizer, essa invasão do nosso próprio sistema nesses momentos, que é o que torna um pouco mais desafiador esse processo da reconfiguração da nossa mente, tá? E agora vamos falar um pouquinho dos dois caminhos, né? Então, vocês entenderam um pouquinho esse conceito da configuração mental, da configuração interna que nós temos, que é esse programa que foi configurado pelo seu ser, já vem com códigos de configuração da ancestralidade, já vem com códigos de configuração da alma que está habitando o corpo, que são de outras vidas que ela passou, e aí junta com as configurações que foram feitas aqui na vida, né? Na vida atual. Então, a programação interna, a configuração interna, ela é a soma de tudo isso que a gente acabou de falar, ancestralidade, vidas passadas e a parte do que você viveu aqui, que aí é mais a criança que fez, né? A criança interior, ela que deu significado para tudo, ela que imita o papai com a mamãe nos comportamentos, então é a criança interior que a gente tanto fala aqui também no projeto, tá? Então, os dois caminhos, tá? Quero falar um pouquinho com vocês sobre esses dois caminhos, porque essa compreensão é muito legal, tá? Fica aqui comigo. Nessa jornada que nós fazemos aqui, nós fazemos duas caminhadas. Tá? Entender isso foi algo assim bem, bem legal. Que aparentemente elas estão separadas, mas que na verdade elas são uma coisa só. Nós estamos fazendo uma caminhada fora, né? Tá fazendo uma caminhada fora. Estou estudando, estou me formando, estou me relacionando, enfim, estou me tornando mãe, estou fazendo uma caminhada fora. Mas existe uma caminhada que a gente precisa, né, que faz parte da jornada, que a gente precisa também fazer dentro. E o mais interessante que o autoconhecimento nos dá essa oportunidade é entender que elas não estão separadas, embora pareçam que estão, né? Ah, eu estou amando aqui profissional, fazendo minhas coisas e tal, e tem uma caminhada que a minha alma está fazendo. Então, existe uma caminhada que o corpo físico está fazendo e tem uma caminhada que a alma está fazendo. Eu vou falar de interno e externo para vocês entenderem, tá? Então, quando a gente fala da caminhada interna, então existe uma caminhada que é interna, que tem muita conexão com a mente, vamos dizer assim, mente e coração, né? O programa é aqui, ele conecta com o centro do sentir, que é onde a alma habita. Então, existe uma caminhada interna que são os caminhos que nós precisamos desbloquear, que a nossa alma veio para desbloquear, tá? Então você veio de repente para ser testada, para ser traída, para ser, porque a sua alma precisa aprender a lidar com aquele desafio, tá? Então vamos lá começar a entender como que os nossos desafios que estão acontecendo fora, eles falam, né? Eles revelam o nosso mundo interior. Então essa alma que está habitando esse corpo aqui, ela veio para fazer uma caminhada dentro dessa experiência terrena. E o nosso corpo físico, ele toma um pouco do controle até ele fazer as configurações ali, criança e tal, adolescente, a gente vai pro oba-oba, farra e tal, não sei o quê, mas chega uma hora que a alma fala, agora parou, oba-oba, vamos lá que eu preciso agora fazer a minha parte, que eu preciso cumprir, né, a nossa missão aqui, que é a elevação da nossa frequência. A alma, ela vem para vencer o que ela veio para vencer, emocionalmente falando, né? Então, existem desafios pré-definidos para essa alma, para ela enfrentar e para ela conseguir aprender com aqueles desafios. Então, o que, que é a elevação, o crescimento e o aprendizado da alma? Ele está relacionado sempre com a nossa elevação da frequência, que nesse plano da existência terrena tem muita relação com o desenvolvimento da nossa capacidade de amar. O amor é uma das frequências mais elevadas que nós temos aqui nesse plano, ela, né, ela antecede ali a frequência de alegria e paz. Então, quando a gente passa por aquela frequência, a gente chega no estado de paraíso, né? Alegria e paz é paraíso. Alegria, felicidade e paz são os estados mais altos de frequência e consciência aqui desse lugar. Mas a gente só atinge essas frequências passando pelo amor. Então, toda a caminhada da alma tem como objetivo conseguir acessar a frequência do amor. Então, tudo que nós estamos enfrentando no dia a dia está de certa forma, empurrando a alma para fazer a jornada que ela precisa, conduzindo, né, empurrando para fazer a caminhada interna que ela precisa. E quando, né, a gente, vamos dizer assim, enfrenta desafios externos, se a gente olhar da forma errada, dificilmente a alma consegue fazer. Dificilmente a alma consegue fazer. A gente vai falar mais sobre isso. Então, existe uma caminhada interna
É isso que eu quero que vocês se identifiquem aqui. Tá, eu estou fazendo uma caminhada fora, que seja profissional, que seja amorosa, que seja familiar, mas existe uma caminhada dentro de mim que eu preciso fazer também. São coisas que você vai ter que vencer, coisas, né, situações que, por exemplo, ai, nossa, tem uma coisa, vamos dizer que tem assim, tem uma situação, nossa, que eu não dou conta, eu não suporto. Tem uma situação que, nossa, me tira do sério. Essa situação, ela vai acontecer até que você consiga não movimentar a energia dentro de você quando essa situação, a situação acontecer. Então, imagina que o cenário está se movimentando o tempo inteiro para movimentar a energia dentro de você. Enquanto ele conseguir, significa que você não concluiu a sua caminhada interna. Vê se eu conseguir trazer de uma forma que vocês entendem. O cenário, ele tá para te desafiar. O cenário, ele tá para movimentar. Então, o dinheiro vai movimentar, as pessoas vão movimentar, você vai encontrar gente raivosa, gente traindo, gente enganando, você vai encontrar gente. O cenário vai movimentar. Normalmente, ele vai movimentar na direção daquilo que você precisa evoluir. Então, se toda vez que ele movimentar coisas em você, significa que você não concluiu a sua caminhada interna. Então, porque se você tivesse concluído, não movimentava mais energia nenhuma. Não era mais para ter movimento, a gente chama de estado de iluminação. Não movimenta mais energia. Iluminou, né? Chegou no ponto final, entendeu tudo. Entendeu, deu strike no jogo aqui na Terra. Ganhou, pode ficar tranquila, vai acender. Depois que sair daqui, vai acender. Mas nada pode movimentar a energia. Para vocês entenderem o movimento de energia, pensa na caminhada de Jesus para a crucificação. Pode chibatar, pode espinhar, pode crucificar. Nada movimenta energia. Nada faz ficar com raiva. Nada faz ficar. Ainda termina a jornada e fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não movimenta mais energia, em especial negativa, né? Porque as positivas, o movimento da energia positiva é quando a gente dá strike no jogo. Você não tem mais nenhuma energia negativa, mais nada. Pode fazer o que quiser para você. Você já entendeu que eles não sabem o que eles estão fazendo. Você já que aí é a caminhada interna, porque cada vez que um desafio vem, ele está chamando você para essa consciência, que é uma consciência mais elevada. Então, uma consciência não é uma consciência de massa, é uma consciência mais elevada. Todos os desafios estão chamando para uma consciência mais elevada. E aí o que eu falei, existe uma caminhada fora, onde os desafios estão acontecendo, existe uma caminhada dentro. Toda vez que a caminhada fora chamar o desafio e internamente você cair na mesma emoção, significa que a caminhada fora vai ter que cair de novo naquele mesmo lugar, porque você repetiu na prova, a gente chama, você repetiu a emoção que não deveria ter repetido. Então, entendendo, né, que os desafios estão acontecendo, talvez de forma repetitiva, para que você consiga vencer o que está dentro do teu ser, que não foi vencido ainda. Então, né, esse é uma das grandes sacadas. E existe uma outra caminhada que é externa, que é um reflexo da interna. Olha que interessante entender isso. Por quê? Se internamente eu cair na mesma frequência que eu não deveria, externamente vai ter que cair, vai ter que acontecer de novo para ver se da próxima eu não caio. Estou caminhando, aconteceu algo que me dá raiva. Eu vou lá e fico com raiva. Ela não aprendeu que não pode ter raiva ainda. Vamos lá, dá um tempo para ela e traz novamente o desafio. Continua a caminhada. Então, tudo que está acontecendo fora tem como objetivo destravar dentro. Vê se vocês conseguem entender. Tudo que está acontecendo fora tem como objetivo destravar dentro, tem como objetivo te ajudar a concluir a caminhada interna, porque é ela que vai te levar para fora desse lugar, não vai ter que voltar mais. É ela que vai fazer você elevar a sua frequência e levar você para um outro nível de dimensão, vamos dizer assim. Tudo que está acontecendo fora tem como objetivo a evolução da sua alma e a caminhar, facilitar, né, destravar os lugares onde foram aprisionados na caminhada interna, tá? Então, isso realmente, essa visão que eu estou trazendo aqui para vocês, se vocês estiverem conseguindo compreender, ela traz uma grande virada. Porque você para de brigar com o universo, você para de achar que tem algo contra você, você para de achar que está sendo castigado, né? Sai dessa visão infantil, imatura da alma, de almas bebês, que a gente chama aqui,
e entra para uma visão de responsabilidade, de entender, pô, então realmente eu tenho que traçar, eu tenho que concluir essa jornada aqui, né? Afinal de contas, pô, vou fazer ficar repetindo esse negócio quantas vezes até eu aprender, né? Facinho não é, né, gente? Porque assim, a hora que a emoção dispara, é difícil a gente tá com toda essa consciência. Eu tô falando no estado de consciência onde eu não estou com emoções rolando aqui no corpo, né? Mas quando as emoções rolam, a gente é, é, é a nossa responsabilidade respirar e sentir essas emoções sem reatividade até entendê-las para poder efetivamente desbloquear. O caminho só vai ser desbloqueado se chegar no nível de consciência que precisa para ele ser desbloqueado. Ele não desbloqueia só porque você quer, ele não desbloqueia só porque você acha que é melhor desbloquear. Ele só vai desbloquear quando você chegar no nível de consciência que precisa chegar. E é uma jornada árdua. Força e coragem para nós terrenos que estão nessa experiência aqui, tá? Muita força e coragem para todos nós. Vamos falar agora sobre transmutação de estados mentais, tá? Que é muito importante para ajudar nesse processo de, vamos dizer, de reconfiguração interna, tá? De reconfiguração interna, tá? Se existem desafios fora, é porque algo dentro não foi vencido. E quanto mais tentar buscar explicações fora, mais confuso fica as caminhadas, as duas, a interna e a externa, já que são conectadas, né? Então, quanto mais eu fico buscando explicação fora do que está acontecendo, mais maluquinha a gente fica, mais desafiador fica. Mas por que que essa pessoa está fazendo isso? Eu não mereço! Meu Deus, por que que está acontecendo isso na minha vida? Não é possível, não, gente. Meu trabalho é para Deus, não é possível. Não é possível, eu fico assim, tem um momento que eu fico aqui, assim, eu falo, não é possível, mas eu tô trabalhando aqui na terra, eu tô fazendo tudo direito, o que que eu fiz de errado? Não, isso aqui é um castigo? Não é possível, isso aqui é um castigo, só pode ser um castigo. Tem hora que a mente aqui enlouquece. Quanto mais tentar entender fora, tentar buscar explicação fora, menos a gente compreende. Agora, se toda vez que acontecer algo, toda vez que acontecer um desafio, a gente for para dentro e entender qual é o caminho interno que eu ainda não fiz que está fazendo esse caminho externo aparecer na minha jornada? Aqui, aqui começa a grande virada, né? Aqui começa a grande virada. A gente já vai falar mais sobre ela, tá? Então, uma vez aprisionado dentro, a falta de movimento fora é uma consequência, né? Aprisionou dentro, não consegue movimentar dentro, vamos dizer, para uma emoção específica, não consegue movimentar dentro para uma frequência específica. Não vai conseguir fazer nada movimentar fora. Vê se vocês estão entendendo. E o pior de tudo é lidar com a mente humana que está falando para você, porque ela está com o programa já configurado, falando para você que você tem que sentir algo que vai aprisionar você e muitas vezes a gente não dá conta de não sentir porque a mente ela tá com o código configurado, então ela manda o sinal e o coração sente. Então o maior desafio aqui é porque tem que ir mudando as configurações com a configuração rodando na direção que não deveria, vamos dizer assim, né? Na direção que não deveria. E tentando fazer a gente ficar confuso. Teve uma experiência que eu tive aqui, onde eu queria acessar minha mente mais elevada. Só que quando dispara o programa e derruba a frequência, a gente não consegue. É mais desafiador acessar a mente mais elevada. E eu me lembro de um momento que eu falava, pelo amor de Deus, programa, para de falar para eu conseguir escutar qual que é o caminho para eu sair, porque o caminho para a gente sair, ele vem de uma mente que não é essa inferior aqui nós estamos aqui. A inferior é um programa. Existe uma mente superior que está fora do programa, que nos ajuda muito quando a gente consegue conectar e só conecta com ela em altas frequências. Só que a gente, para conectar com ela, não pode derrubar a frequência. Só que quando o programa disparou na direção errada, ele derruba. E aí, quando ele derruba, a voz começa, a cabeça, né, o programa começa. Porque, nossa, eu não acredito. Onde já se viu fazer isso pra você? Nossa. Meu Deus, vai lá, fala tudo na cara dele. Conta tudo. Fala, explica pra ela. Não, porque onde já se viu, ela traiu você. Ou ele enganou você. E não sei o que. E aí, o programa rodando. O programa rodando. E sei lá, querendo entender qual que é o caminho para sair daquela configuração. Então, o desafiador dessas prisões que nós estamos dentro é exatamente esse processo de conseguir vencer o programa, porque quando ele derrubou, ele conseguiu mandar a mensagem para o coração e derrubou a frequência, ele começou a rodar as linhas de códigos erradas, né? Começou a rodar as configurações que não são divinas, que vai fazer você atacar o outro, vai fazer você tirar o valor do outro, vai fazer as configurações que não são divinas. Aí você tem que, no meio desses
desse programa rodando com configurações que não são divinas, você tem que falar, cala a boca, programa, pelo amor de Deus, para, não é o outro nem sabe o que ele está fazendo, não está fazendo nada para mim, e tem que ir dando comando para esse programa até você conseguir acessar a mente superior, que vai te dar o caminho para você conseguir sair, entende? E são compreensões que a gente tem que ter, de movimentos que a gente vai fazendo e vai reconfigurando, né? Que vai trazendo. A reconfiguração, ela vai fazendo você se transformar em outra pessoa. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso exatamente agora. Quanto mais subimos na escala de consciência, agora eu vou ler um trecho do livro Caibalion, tá? Perfeito, estamos no horário. Eu vou ler um trecho do livro Caibalion para a gente poder, para vocês entenderem um pouco sobre essa questão do como movimentar, tá? Ó. Então, aqui falando sobre gênero mental. Gênero mental. Conforme o homem sobe na escala da consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu eu da sua ideia do corpo. Então, né, saber que o corpo não é ele, que existe algo fora que é realmente essa consciência mais elevada, esse eu superior. E de pensar que este é uma coisa pertencente à sua parte mental. Então, não, né, não colocar mais eles juntos, entender que estão separados, que é possível de ser separado, né? Mas só então poderá identificar inteiramente o eu com os estados mentais, as emoções que ele sente existir dentro dele. Então, só quando ele consegue acessar esse lugar fora, ele vai conseguir olhar e falar: nossa, olha o meu avatar, ele está sentindo isso, ele está pensando isso, ele está agindo dessa forma, né? Pessoal, vou pedir só para não fazer interferência aqui rabiscando a tela, tá? Então, é capaz de considerar esses estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte da sua mentalidade e existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ele mesmo. Então, olha o que ele fala aqui. É, que eles são simplesmente estados produzidos pela nossa mente. E se tiver com consciência baixa, você acredita que esses estados que a mente está produzindo é você. Mas à medida que a gente vai elevando a escala de consciência, a gente vai entendendo que esses estados que são criados pela mente nós não somos esses estados e que nós podemos a qualquer momento transformar esses estados, tá? Deixa eu só abrir aqui. Então, à medida que vai elevando, né, a escala de consciência, ele compreende que pode mudar esses estados mentais de emoções por um esforço da vontade e que pode, do mesmo modo, produzir uma emoção ou um estado de natureza exatamente oposta. Tá? E, contudo, existe o mesmo eu, não muda. Né? E assim, até que seja capaz de pôr de parte estes vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, as características e outras faculdades mentais. É capaz de pô-las em uma caixinha que a gente chama de não eu, não, esse aqui não sou eu, né? Então, essa pessoa que grita, não, essa daqui não sou eu. Esse aqui não, essa pessoa que sente raiva, não. Eu acabo de definir que eu vou colocar essa pessoa nessa caixinha aqui, entende? Então, eu vou tirando esses estados mentais, essas características, esses hábitos que eu tenho e vou colocando ele num lugar, tá? Esse não sou eu, porque eu vou entendendo que eu tenho um poder maior do que essa configuração mental, que vai fazer convencer que eu sou aquela pessoa. Então, coloco o meu ser num estado, pessoal, vou pedir por favor para a gente não interferir aqui na gravação, tá? Agradeço de verdade a compreensão, pessoal. Pronto, senão a tela fica rabiscada, tá? Então, a gente vai conseguindo colocar o nosso ser num estado que eu consigo identificar, mas não identificar de uma forma onde eu seja, né? Então eu identifico, nossa, olha só, meu avatar está sentindo raiva. Por que que ele está sentindo raiva? Mas não é mais eu estou sentindo raiva, ou eu estou sentindo medo, ou eu estou. Não. Eu coloco o meu ser em um estado onde existe um programa que está gerando estados mentais errados e que eu posso, com a atenção colocada fora desse programa, olhar para esse programa e falar: não, esse programa não sou eu. Eu escolho não deixar o programa rodar para essa direção. Né? Então, trazendo essa elevação para o nosso ser. E assim, até que seja capaz de pô-lo de parte, né? E fazer o não eu. Coleção de curiosidades e embaraços como uma posse de valor. Isto requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim, a tarefa é possível para os estudantes avançados e mesmo os não muito adiantados,
podem ver na imaginação como pode ser realizado o processo, tá? Então, esse é o trechinho que eu queria ler para vocês aqui do livro, onde ele fala, o livro do Caibalion, maravilhoso, eu super recomendo. É um livro, né, que traz, ensina a gente muito a lidar com esses estados do ser que a gente, né, acaba vivenciando aqui. Então, colocar essa parte que ele traz aqui é exatamente sobre essa consciência de que, à medida que os desafios forem aparecendo fora, se eu entrar para o meu mundo interno e for soltando o meu ser de sentimentos e comportamentos e reações que são repetitivas, eu acabo me libertando da necessidade de passar por esses desafios fora. Então, isso acaba, né, de certa forma, como eu falei, me fazendo tomar consciência que as duas caminhadas não são separadas. E o que está acontecendo fora, na verdade, está acontecendo porque tem algo que não foi vencido dentro, que pode parar de acontecer a qualquer momento, desde que vença dentro, entende? Então, acredito que aqui seja realmente a sacada, né, da gente entender, parar de arranhar a tela do filme e ir para dentro do projetor. Entender que se algo fora está travado, se algo fora não foi vencido, é porque algo dentro não foi vencido. Então, parar de tentar encontrar explicação fora e vir para dentro, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais também sobre esses pontos, tá? Então, o estado da transmutação mental, para a gente concluir, é muito esse lance de lançar uma energia oposta quando a energia foi lançada. Então, imagina que eu tô com raiva, eu lanço uma energia que tem polaridade positiva, né? Alegria, amor. Eu tô com medo, eu lanço coragem. Então, é, é possível quando eu estiver indo naquela direção, gente, e é muito treino e é possível mesmo, tá? Quando o meu corpo estiver indo naquela direção, eu jogar uma carga de emoção oposta, tá? E aí, vamos dizer que eu tô indo para tristeza. Eu vou para tristeza e aí, de repente, eu coloco uma música e jogo uma carga de frequência oposta. Eu consigo transmutar o meu estado mental, fazendo aprendendo a lidar com as polaridades, tá? Para isso, precisa ter um grande alinhamento entre mente e coração. Mente e coração. Porque o que que acontece? A mente está falando para o coração, não tem por que sofrer, o coração está falando, tem sim. Então existe uma briga entre a mente e o coração, que enquanto os dois não entenderem que precisam caminhar alinhados, acaba que não consegue fazer isso tudo que nós estamos falando aqui, tá? O primeiro ponto é o alinhamento da mente com o coração. Nós temos um produto aqui que chama Ativando o Potencial do Ser Humano, que fala todo o conteúdo é sobre como fazer esse alinhamento, como gerenciar o corpo físico, os três centros do sentir, né? Então, todo o conteúdo fala sobre isso. Esse é um dos primeiros passos. Porque se a sua mente e o seu coração não estiver alinhado, não tem como, nada do que nós estamos falando aqui não é possível. Por quê? Porque se a mente não confia no coração, se o coração não confia na mente, é, eles não vai conseguir vencer o sistema. O sistema, para ser vencido, esses dois centros precisam estar unidos, pensamento e sentimento, tá? Quando o coração estiver sentindo, a mente não pode brigar com o coração. A mente tem que ouvir o coração, ela tem que entender, eles têm que trabalhar em parceria. Quando a mente estiver falando, o coração não deve sair sentindo qualquer coisa de forma disparado. Ele tem que conversar com a mente por que que você tá falando para eu sentir isso. Entende? Então, existe uma conversa que é feita entre esses dois centros que ajuda o nosso ser a escapar do corpo físico. Inclusive, como eu falei, lá no conteúdo do Ativando o Potencial do Ser Humano, tem três centros que nós temos que vencer. O primeiro é o dos instintos, é quando a nossa alma começa a ganhar posse do corpo, né? Os instintos é comida, bebida, sexo, que é o que eu falei, na adolescência a gente cai um pouco vamos dizer, onde o corpo acaba, né, os instintos acabam levando mais. Depois a gente vai ganhando, vai entendendo e tal, e vai controlando e beleza, aí fica num lugar onde não, meus instintos não comandam. Eu sei que eu não vou comer isso porque não é bom para mim. Eu sei que eu não vou beber porque não faz bem para mim. Eu sei porque aí o meu corpo começa, a minha alma começa a comandar, né? E o corpo físico, às vezes ele tem, né? Esses instintos, vamos dizer assim, e até o instinto de atacar e tal é do centro do instinto, que é o instinto de defesa, né, animalesco, né? Os comportamentos animais que nós temos. Então é um centro. Depois a gente entra nesses dois centros, que é o centro do sentir e o centro do pensar. Então, enquanto para vencer esses dois, eles precisam estar alinhados, porque aí sim eu acesso à mente superior. Só consigo acessar a mente superior e ativar o meu poder, né, como ser humano, se eu
fizer o alinhamento desses dois centros, que eu preciso escapar do corpo físico para isso, né? E para isso, o meu centro de sentir e pensar tem que estar alinhado. Ou seja, a minha mente não vai ficar falando pro coração, sente tristeza, né? Nossa, agora sente raiva dessa pessoa. E o coração vai lá, bobão, e aceita. Não, quando a mente falar pro coração, o coração vai falar, por que que você está pedindo que eu sentir isso? Vamos ver se isso faz sentido mesmo de eu sentir. Vamos conversar aqui. E aí, a mesma coisa quando o coração, né, começar a sentir algo, a mente tem que vir e falar, mas calma, tem realmente razão para você estar sentindo isso? Então, essa conversa entre os nossos dois centros é de suma importância, tá? É de suma importância. E, e, e é muito legal entender também, né, que a gente fala do centro do sentir, mas o centro do sentir, por que que eles precisam estar alinhados? Vou dar um exemplo. Por exemplo, né, tive uma situação onde eu fui para o centro, eu entrei num estado de tristeza muito grande. E às vezes não, a maioria das pessoas elas fogem desses lugares, né? Então foge, então elas ficam se colocando na balada, ai, não deixa eu encontrar com muitas pessoas, ficar vibrando aqui, para eu não sentir às vezes o que o meu corpo está querendo que eu sinta. Agora, é importante sentir. Quando eu falo de alinhar o centro do pensar do sentir, não é para não sentir. Tem que sentir para que a mente possa entrar e entender o porquê que está sentindo. Porque o sentimento, toda emoção que nós estamos sentindo aqui não é real, ela é uma memória. Então, por exemplo, em uma dessas situações, foi até uns finais de semana atrás aí, foi muito engraçado, porque a minha mente ficava vendo o meu sentir, e eu no meio de um processo de entender que tudo que eu estava sentindo era uma loucura, mas que eu não estava entendendo porque eu estava sentindo, e aí eu ria de mim mesma sentindo, depois eu voltava a sentir uma dor e uma tristeza, e aí até que começou, quando eu falei, não tá bom, vai, vou sentar aqui, vou ficar 4 horas aqui sentindo, fiquei 4 horas sentindo mesmo aquilo, quando eu entrei, senti, começou a vir flashes de memórias da minha infância que me mostravam onde é que eu sentia aquilo. E enquanto eu sentia, ou seja, o corpo físico lá sentindo e a mente lá analisando. Mas por que que é isso mesmo? E perguntando para o corpo físico, conta para mim, onde é que tá? Mas onde que tá essa memória? O que está acontecendo? Então, precisa ter um trabalho conjunto desses dois para poder chegar num ponto onde a mente não pede mais para o coração sentir coisa que não deve e o coração já não sente, né? Já não fica disparando pensamentos na mente, tá? Então, esse é um ponto bem importante dessa luta interna que nós vivemos, tá? E a grande chave, né, que eu falo que é a virada de chave que a gente faz aqui, quando a gente vai para uma coisa chamada aceitação. Inclusive, a aceitação, ela está na linha da subida da frequência. Não chega no amor se não passar por ela, né? Que ela é ali colocada com perdão no nível de consciência, né? Nível de emoção é o perdão e nível de consciência é a aceitação. Aceitação de que todo mundo é do jeito que é e que não vai mudar e tudo mais. E aí o perdão, ele é uma consequência, né? O perdão não é os demais, o perdão ele é interno, é eu aceitar que eles não sabem o que eles estão fazendo. Pronto, acabou toda a dor, acabou todo o sofrimento, acabou todo, né, não é mais sobre mim, é sobre o outro. Pronto, aceitei como é e não quero mais que seja diferente, nem o pai, nem a mãe, nem os ex-namorados, nada, não quero mais que seja diferente, apenas aceito que é, todos estão fazendo aquilo que conseguem em meio às suas dores, em meio aos seus estados de consciência. Não é sobre mim, não é sobre nada. E, gente, vai dando uma liberdade quando você vai chegando nesse lugar, vai dando uma liberdade, porque você desconecta dessa ideia de que você é responsável pelo sentimento do outro, ou que o outro é responsável pelo seu sentimento, você assume o seu sentimento. Você para de responsabilizar os demais, mas quando você para de responsabilizar os demais, você também já não pega mais a responsabilidade de ninguém, não. Se eu tô tendo aqui que gerenciar o meu sentimento, vocês que gerenciam de vocês, porque ó, já não tá fácil para gerenciar o meu. Então, isso dá um poder e uma liberdade para o nosso ser, que é, assim, para mim, foi, né, uma grande virada, literalmente uma grande virada de chave, né? Quando eu entro nesse processo da aceitação. Então, a grande chave para a nossa existência aqui, principalmente os desafios. Por que que eu trouxe a grande chave é a aceitação? A aceitação dos desafios que está passando. Né? Porque toda vez que você. Quando a gente fala desafio, a palavra já significa tipo, nossa, pesado, nossa, ruim, nossa, né? Já vem esse sentimento. Eu, pelo menos, quando falo assim, ai meu Deus, eu vou passar por um desafio, eu falo, ai minha nossa senhora, lá vem mais um. Aí, tipo assim, quando eu saio desse estado e eu entro no estado de aceitação e falo tudo que eu estou vivendo é porque tem algo que está querendo, tudo que está acontecendo fora tem como objetivo a minha elevação interna. Então, já não olho mais como um desafio, já olho mais como uma oportunidade e como uma grande chance de eu me tornar quem eu preciso para poder chegar onde eu quero chegar. Então, eu normalmente, né, defino.
internamente o que eu desejo, o que eu quero, para as vontades que né, que eu tenho aqui nesse plano. E aí eu começo a fazer essa caminhada interna e externa. Tá, então tá, se você quer chegar nesse ponto, você vai precisar aprender, você vai precisar gerenciar o seu sentimento quando alguém te ataca, você vai precisar gerenciar o seu sentimento quando alguém não atende a sua expectativa, você vai precisar gerenciar o seu sentimento quando alguém. Você quer virar um grande empresário, tá? Então vamos lá, você vai ter que gerenciar o seu sentimento quando alguém te processa, você vai ter que gerenciar o seu sentimento quando alguém falta do emprego, você vai ter que gerenciar o seu sentimento quando algum cliente fica irritado. Porque quando você está num nível pequeno é um ponto, quando você está num nível maior, vai ser 10 vezes maior. Quanto mais você cresce, mais aquilo vai crescer. Se você não gerenciou internamente, você endoida, né? Síndrome de burnout vai né, vai para um estado de estresse que não vai ser bom para você. Então, o universo não vai deixar você ir até que você não vencer internamente aquilo que você precisa vencer para conseguir ir para aquela direção, tá? Então, quando a gente entra nesse processo da aceitação de que tudo que está acontecendo fora é para o nosso estado de evolução, é para nossa, para que a gente se torne quem nós precisamos nos tornar para ir na direção que nós gostaríamos, né, queremos ir. Muitas pessoas querem ir, ou seja, as pessoas querem chegar no sucesso, as pessoas querem chegar num lugar onde elas têm que administrar, vamos dizer, uma quantidade maior de dinheiro, mas elas não estão conseguindo lidar nem com a administração de pouco. Como é que elas vão chegar no muito, entende? Então, os desafios que estão em frente, que vão chegando, eles estão sempre para lapidar o nosso ser e preparar para que a gente vá para onde a gente quer. O problema é que a maioria das pessoas não aguentam passar pelo processo. E muita gente que chega fala, tem um processo que tem que passar. Tem um processo que tem que passar. Isso, quando eu falo de sucesso, pode ser no relacionamento amoroso, pode ser no relacionamento na vida profissional, pode ser em qualquer área, tá, pessoal? Sucesso nem sempre tem relação com dinheiro. Sucesso é você conseguir vencer e alcançar o que você almeja. Então, dentro dessa caminhada, vamos dizer assim, existe um processo que tem que ser enfrentado, né? Que tem que passar, vamos dizer, para conseguir chegar no resultado que a gente quer. E normalmente esse processo é muito mais interno do que externo. Embora pareça que, como eu falei, parece que é externo. Ah, não, estou indo naquela direção, onde eu quero ter isso, que eu quero ir naquela direção, quero chegar nesse lugar, quero fazer aquilo, quero... Parece que é externo, mas ele só não vai fluir naturalmente para aquela direção que você quer se tiver com trava interna. Se não tiver com trava interna, flui naturalmente, direto. Enquanto não flui naturalmente é porque tem trava interna. Então, essa é a grande compreensão, né? E quanto menos aceitar o que está acontecendo fora para soltar as travas internas, mais dificuldade, né? Mais difícil vai ser realmente chegar no lugar que, né, onde a gente deseja. Então, esse processo da aceitação realmente traz um estado de ser, quando eu aceito, que me dá a oportunidade de enxergar o caminho interno enquanto o desafio externo está acontecendo. Se eu não aceito, já é o passo, né, que eu não dei, o primeiro passo que eu precisava ter dado para começar a entender o caminho interno. Então, o desafio aconteceu, primeiro passo, aceitação total, sem questionamento, mas por que eu? Nossa, logo aqui, meu Deus, de novo. Não, sem questionamento, sem birra, sem manha, alma madura, alma, né? Aceita, que dói menos, aceita, e aqui nesse estado de aceitação é a única possibilidade de pegar o aprendizado. Da jornada que eu tenho feito interna, é o primeiro passo. O primeiro passo, a aceitação completa, sem questionamento, sem birra, sem manha, sem querer que seja diferente, sem querer que o outro haja diferente, sem querer a aceitação. Aqui a gente começa realmente esse processo de transformação, né, da nossa realidade. Quando a gente entende que tudo está a nosso favor, não tem nada contra nós. Não é castigo, não é punição, não é o universo contra você, não é nada, é tudo a favor dos desbloqueios internos que precisam acontecer para que você vença a sua jornada mais importante, que é a da sua alma. A mais importante é a da sua alma. Pode parecer que fora é a jornada mais importante, enquanto a gente está na matéria. Mas quando a experiência terminar, que a gente leva é a da alma. É a alma que vai carregar.
Então é ela que tem que traçar, é ela que tem que levar a frequência, é ela que tem que desenvolver a paciência, é ela que tem que desenvolver a capacidade de amar é ela. Tudo que está acontecendo é para que ela vença essa jornada que ela veio fazer aqui na matéria. E à medida que ela vai vencendo, quanto antes ela vai vencendo, mais ela vai desfrutando da matéria. Então, o desfrute da matéria é quando a fluidez fora, ela acontece quando a fluidez conseguiu, né, quando conseguiu internamente essa fluidez. Enquanto está bloqueado dentro, né? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus, ai. Enquanto está bloqueado dentro, bloqueia fora também, faz parte. Né? Então, travou dentro, travou fora. Então, a nós, né, fica esse convite, vamos, né, olhar para dentro e entender o que está acontecendo dentro, porque esse é o caminho que realmente liberta, esse é o caminho que realmente, uma vez que a gente chega no estado de consciência e frequência certa, o movimento da matéria é feito através do movimento da energia interna. E muito é falado sobre isso, né, em relação à lei de atração e tudo mais. Não, tem que ir para o estado de frequência certa, tem que visualizar lá dentro. Então, todo movimento fora, ele acontece se esse movimento interno conseguir ficar alinhado, se ele conseguir, né, se você conseguir ser um estado, se o seu ser conseguir emitir a frequência certa, conseguir, né, entrar no estado de fluidez, o seu ser precisa entrar no estado de fluidez. Nada vai fluir efetivamente fora se você não tiver fluido dentro, né? E para fluir dentro tem que trabalhar, né? É um trabalho, é uma jornada de cura, uma jornada de expansão de consciência, autoconhecimento. A cura destrava, o autoconhecimento destrava, elevação de consciência destrava e assim por diante. Então, muitas vezes o que eu falo, para de arranhar a tela fora, para de querer entender o porquê, e vem para dentro, né? Vai para dentro, que dentro tá. O caminho interno vai liberar o caminho externo, né? Esse é o que eu deixo hoje aqui. Então é isso, seres vivos. Para a gente concluir, vou falar rapidamente sobre a mentoria que eu ofereço aqui, tá? Eu ofereço uma mentoria com a terapia multidimensional, que é a minha especialidade, né? Trabalhar com o movimento de energia no campo de quinta e sexta dimensão. Uma mentoria de um mês, eu estou com vaga liberada para dezembro, tá? São 4 encontros. A primeira semana é uma sessão de terapia completa, de 3 a 4 horas comigo. A segunda semana, 1 hora, 1 hora e meia, onde a gente faz alinhamento e vê quais foram os movimentos do campo. A terceira semana, abro o portal mais uma vez, né? Eu já abro na primeira. E a última, a gente conclui com a finalização, né, de todo o movimento interno que foi feito e como aquilo refletiu nos movimentos externos, tá? Então, ainda tem algumas vagas para dezembro. Quem tiver interesse, né, de passar por uma mentoria, viver um processo de transformação, que eu pegue na mão e faça toda a análise da configuração, me chama no privado, tá? Pode me chamar ali no privado, não sei se está em algum grupo, eu tô em quase todos os grupos, pode me chamar no privado que eu passo mais informações para quem tem interesse de traçar essa jornada comigo ainda esse ano, tá bom? Para que eu possa te ajudar a analisar suas configurações, analisar as configurações que, inclusive, não são suas, ancestrais, configurações aí que podem estar impactando no seu campo energeticamente, né? Trazendo alguns bloqueios, algumas travas aí, que a gente pode, uma vez que eleva o grau de consciência ali com essa mentoria, pode te ajudar a fluir. Na potência que você já só está travado porque pode ter algum caminho interno aí travando, tá bom? Seres de luz, é isso.